Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. A palavra de hoje encontra-se no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 20, vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando a seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Glória a Deus. Logo após os dias da pregação de João, a mesma pregação do arrependimento a qual Jesus também pregoava, Jesus começa o seu ministério pregando, aleluia, o evangelho do reino, o evangelho do arrependimento, o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Nós sabemos que o tempo está cumprido, está realmente cumprido, porque estamos vivendo os últimos dias, os últimos sinais, os últimos acontecimentos antes da volta ou da vinda, como queira chamar, do nosso Senhor Jesus Cristo, da vinda do nosso Senhor. E o reino de Deus está muito próximo de nós, muito próximo. Jesus disse: arrependei-vos dos vossos pecados, das vossas falhas, dos vossos medos, das vossas incredulidades, da vossa falta de fé. Se arrependam e creiam no evangelho, creiam na palavra de Deus, creiam nisso aqui que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Se você crê no evangelho, você está crendo em Jesus, porque ele é o verbo, João capítulo 1, versículo 1. No início, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Arrependam-se e creiam no evangelho, e creiam na palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem, e faz divisa entre juntas e medulas. A palavra do Senhor, que é o próprio Jesus, ela nos salva, ela nos leva para morar no céu. Então se arrependam e creiam no evangelho, na palavra de Deus. Jesus disse que os céus e a terra e tudo que há aqui passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Então creia e confie na palavra do Senhor. Ele está procurando por pessoas que queiram fazer a sua obra, porque a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Ele diz para a gente orar ao dono da seara para que ele envie mais trabalhadores. E eu tenho orado a Deus para que mais pessoas venham
aceitar, venham a aceitar a Jesus e fazer parte da seara e ser trabalhador da vinha do Senhor e ser trabalhador da seara do Senhor. Ele chamou a Simão e a André, que eram pescadores, que estavam ali, aleluia, lançando a sua rede ao mar. Eles estavam lançando as suas redes ao mar, porque eram pescadores. Mas Jesus, quando chamou, disse para eles: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Ou seja, venha após mim, que hoje eu mudo a tua história. Hoje eu apago o teu passado, o que tu fez de hoje para trás. Não interessa mais, o importante é quem você será de agora, de hoje em diante. Jesus te chama hoje para mudar a tua vida, para apagar o teu passado e tudo aquilo que você fez até hoje de errado, né? A vida que você tem vivido de opressão, de tristeza, de decepções, de amarguras. O Senhor quer apagar tudo isso e escrever uma nova história na tua vida a partir de hoje. Assim como Ele apagou a vida de Pedro e de André daquele dia para trás e fez deles pescadores de homens, o Senhor quer apagar o teu passado de tristeza, de amargura, de ilusões, e quer escrever uma nova história na tua vida, uma história cheia da presença de Deus na tua vida, uma história a qual Ele vai te usar para ganhar almas para Ele e vai te levar para morar no céu, tu e a tua casa e a tua família, com o Pai na glória, onde não haverá dor, não haverá fome, não haverá decepção, não haverá luto, não haverá morte, não haverá sede, não haverá nada de ruim. Será só alegria na presença do Senhor. Ele te chama para esta bendita e bem-aventurada salvação. Hoje Ele te chama. Ele chamou também aos filhos de Zebedeu, a João e a Tiago, que estavam com seu pai, aleluia, consertando as redes no barco. E logo os chamou, e eles, deixando a seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Glória a Deus. E Jesus disse que aquele que não abandona o seu trabalho, as coisas que ele faz, né? Aquele que não aborrece os seus familiares, aquele que não aborrece ninguém por causa dele, não é digno de o servir. Então eles deixaram ali as redes que estavam consertando, deixaram para trás, deixaram seu pai, deixaram os empregados, porque eles queriam ter a sua vida transformada com Jesus, queriam ser uma nova pessoa, queriam deixar aquele passado de pescadores para trás e serem transformados em discípulos do Senhor, em servos do Senhor. Eles queriam ver a glória de Deus se manifestar na frente deles. E quantas vezes Jesus fez milagres e prodígios maravilhosos na frente deles. Eu tenho certeza que valeu a pena eles deixarem aquele passado de pescadores, né? Aquele passado sofredor, e passarem a seguir a Jesus. Tenho certeza que valeu a pena eles abandonar tudo que eles abandonou para servir ao Senhor, porque eles tiveram nova vida em Cristo. A ponto de Pedro dizer, quando Jesus falou para ele: vocês também não querem ir com a multidão? Pode ir. Se vocês acham a minha pregação dura, pode ir com a multidão, pode ir, vocês estão livres. Pedro falou para Jesus. Pedro respondeu para o Senhor e disse: mestre, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não iremos para lugar nenhum, ficaremos com o Senhor. Só o Senhor tens as palavras da vida eterna. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Só o Senhor pode salvar. Só o Senhor pode levar para o céu. Só o Senhor pode mudar a história da vida do ser humano. Só o Senhor pode curar. Só o Senhor pode libertar. Só o Senhor pode exaltar. E só o Senhor pode salvar, e mais ninguém. Então permita que a partir de hoje Jesus mude a tua história também. Mude a tua vida para todo sempre. E apague o teu passado de sofrimento, o teu passado de sofrimento, de dor, de opressão e de muitas angústias que só você e Deus sabe o que você tem passado
até chegar o dia de hoje. Se permita, dê o primeiro passo, aceite a Jesus, ou peça para que Ele transforme a tua vida. Se você já serve a Ele, peça para que Ele mude a tua vida a partir de hoje. Que um coração sincero o Senhor não rejeitará. Aleluia. E o Senhor mudará a tua vida. Aleluia. O Senhor trará a paz, a tranquilidade e a alegria que você precisa, que só Ele pode dar. Que Deus vos abençoe e guarde essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.